Salve Maria Imaculada. Nós estamos falando sobre os sacramentos na Associação Diocesana Servos de Maria. Você que nos acompanha, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Eu convido você a abrir a sua Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, em Lucas capítulo 22, versículos de 15 ao 22. E lhes disse: como desejei comer convosco esta vítima pascal antes da minha paixão, eu vos digo que não tornarei a comê-la até que alcance o seu cumprimento no reino de Deus. E tomando a taça, deu graças e disse: tomai isto e reparti entre vós. Eu vos digo que daqui em diante não beberei do fruto da videira, até que chegue o reinado de Deus. Tomando um pão, deu graças, o partiu e o deu, dizendo: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em minha memória. Igualmente tomou a taça depois de cear e disse: esta é a taça da nova aliança, selada com o meu sangue, que é derramado por vós. Mas atenção, a mão daqueles que me entrega está comigo na mesa. Este homem segue um curso definido, mas ai daquele que o entrega. Palavras de nossa salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós somos chamados a refletir sobre o sacramento da Eucaristia. Antes de mais nada, é preciso que nós lembremos o que é sacramento. Sacramentos são os sinais visíveis do Deus invisível, né? Sacramentos, eles servem para nos aperfeiçoar na caminhada cristã. Porque quando nós seguimos Cristo, nós somos cristãos. Quando nós somos cristãos católicos, né, nós somos convidados a seguir a Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo tem como um dos seus 7 sacramentos o sacramento da Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, ele, antes de mais nada, ele foi instituído, né? Ele foi nos dado, ele foi inserido na história de nossa salvação. E aí nós podemos nos perguntar onde nós encontramos a instituição da Eucaristia. A instituição da Eucaristia, ela acontece na Quinta-feira Santa, quando Cristo, reunido com seus discípulos, ele reparte o pão, né? E ali ele diz que isto seria feito em sua memória. E é por isso que a Igreja Católica, há 2000 anos, ela faz essa mesma celebração todos os dias, né? E anualmente é lembrado na Quinta-feira Santa a instituição da Santíssima Eucaristia, porque Cristo é sacerdote por excelência. E essa instituição, ela está no livro de Lucas 22, de 15 a 22. Está lá em Mateus 26, de versículos de 26 ao 29. Né? O próprio Cristo vai dizer que ele e Deus são um, lá em João 17, 22. Para mostrar que o Senhor, ele age de forma unida, né, em comunhão. E é por isso que a igreja no mundo inteiro, onde acontece o sacrifício da Santa Missa, ela tem a mesma celebração em todos os lugares do mundo, bem como a mesma liturgia da palavra, porque ela caminha em unidade eucarística, ela caminha na mesma fé. E aí nós podemos perguntar quais as representações materiais da Eucaristia. As representações materiais da Eucaristia, ela se dá no corpo e no sangue do Senhor. Por quê? O corpo de Cristo, ele foi transformado, né? No corpo e no sangue, a partir do momento que acontece a transubstanciação. O que é isso? Quando aquela hóstia e aquele vinho, ele se transforma no corpo e no sangue de Jesus Cristo, através da unção sacerdotal. Ali existe o próprio Cristo Jesus. Já não é mais carne, já não é mais sangue. É o corpo e sangue do Senhor. E quando na Eucaristia nós temos o corpo de Cristo, quando existe o sacrifício da Santa Missa, quando ali foi transubstanciado, e a fórmula não pode ser outra.
É a mesma fórmula de Cristo, a mesma fórmula que nós lemos no início dessa palestra. E aí eu digo para você que muita gente substituiu o vinho por suco de uva. Não, Jesus Cristo usou o vinho mesmo. É a própria bebida. É o corpo, né? É o pão, que antes lá para os judeus era o pão ázimo, o pão sem fermento, né? Agora para nós cristãos a hóstia, a Eucaristia, o sangue do Senhor. E aí uma vez uma pessoa foi questionar: por que vocês só comungam o corpo e não comungam o vinho? Meus irmãos, se você pega o corpo de uma pessoa, de repente você lhe faz um corte, da carne jorra o quê? O sangue. Onde está o corpo, está o sangue. Jesus Cristo, ele está totalmente presente em todas as hóstias do mundo inteiro. Isso é mais do que provado, né? E nós também podemos nos perguntar por qual motivo Cristo ele instituiu a Eucaristia. Para que nós lembrássemos de sua memória, para que nós tivéssemos certeza de nossa salvação e para que nós fôssemos purificados pela sua graça. É interessante mencionar isso. Quando nós temos a instituição da Santíssima Eucaristia e acontece a conversão do corpo e do vinho do Senhor, ele se faz presencialmente no ato em que o sacerdote, na Santa Missa, pronuncia as fórmulas da consagração, né? A igreja vai nos dizer isso. Quando se instituiu a Santíssima Eucaristia, Jesus Cristo instituiu o sacramento da Eucaristia na última ceia, quando ele celebrou com seus discípulos, na noite que precedeu a sua paixão. Quantas coisas são necessárias para fazer uma comunhão bem feita? Para fazer uma comunhão bem feita, né, uma comunhão bem feita, uma comunhão perfeita, é preciso 3 coisas: estar em estado de graça, estar em jejum, desde a meia-noite até o momento da comunhão, saber que vai receber e apropriar-se da Sagrada Comunhão com devoção. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos o jejum eucarístico. O jejum eucarístico consiste, né, agora trazendo a nossa realidade, o Concílio Vaticano II define que o jejum eucarístico ele deve ser de 1 hora até antes do momento da comunhão. Então nós precisamos lembrar disso, que não é, se você comeu, dá menos de meia hora, no momento da comunhão, você não deve entrar na fila da confissão. Aliás, perdão, da comunhão. Porque você precisa estar em jejum eucarístico, né? Existem as pessoas que são ali liberadas do jejum por motivos de saúde. Essas estão salvas dessa regra, né? O que quer dizer estar em estado de graça? Estar em estado de graça quer dizer ter a consciência limpa do pecado mortal. E o que é pecado mortal, voltando lá para as nossas formações anteriores? Pecado mortal é todo aquele pecado que infringe os 10 mandamentos da lei de Deus. Por isso é necessário que você examine a sua consciência para fazer uma boa comunhão. E em que consiste o jejum eucarístico? O jejum eucarístico consiste em abster-se de qualquer espécie de comida ou de bebida, né? Pode comungar quem engoliu os restos de comida presos aos dentes, né? Foi uma pergunta que foi feita aí ao Papa São Pio X, e ele responde que quem engoliu restos de comida presos aos dentes pode comungar, porque já são tomados como alimentos ou perderam total condição, né? E aí é um trecho interessante do Catecismo de São Pio X, lá número 632. Quem não está em jejum pode comungar alguma vez. Comungar sem estar em jejum é permitido aos doentes que estão em perigo de morte, aos que obtiveram permissão especial do Papa em razão de doença prolongada. A comunhão feita pelos doentes em perigo de morte chama-se viático, porque os sustenta na viagem que eles fazem desta vida à eternidade. É interessante dizer, meus irmãos, que a Eucaristia não é uma ceia qualquer.
A Eucaristia não é simplesmente a memória de Cristo. Ela é muito mais que isso. Ela é a presença do próprio corpo e do próprio sangue do Senhor entre nós. É por isso que não existe essa história de eu comunguei no dia da minha primeira comunhão e nunca mais. Ora, se você comungou do corpo do Senhor só na sua primeira comunhão, deixa eu te dar um recado. Volte à fila da confissão e vá para a fila da comunhão, porque Cristo disse que aquele que não estiver em comunhão com Ele não terá parte com Ele no céu. Isso é sério, é importantíssimo para a nossa salvação. Nós não podemos caminhar alheios ao reino de Deus. Nós só amamos aquilo que conhecemos, e conhecendo a palavra de Deus, Ele diz: todas as vezes que o fizerdes, fazei em memória de mim. É preciso que nós voltemos à fila da comunhão, que nós voltemos à comunhão com o Senhor. Existem casos que nós sabemos que as pessoas estão impedidas da comunhão, né? E aqui vale lembrar eles. Pessoas que estão sobre excomunhão lá de sentença, né? Essas estão afastadas da fila da comunhão, porque estão em excomunhão automática. Pessoas que estão juntas, que não são casadas na igreja, moram juntas, têm vida de marido e mulher, essas pessoas não podem comungar. Pessoas que estão em pecado mortal devem procurar confissão, né? Pessoas que visitaram seitas ocultistas, né? Que foram aí as mais diversas formas de ocultismo, essas pessoas devem ir à fila da comunhão depois de passarem por uma confissão bem feita, tá certo? As pessoas de segunda união, elas podem comungar? Não, elas não podem comungar fisicamente, elas devem comungar espiritualmente. E, se possível, claro, passar pelo crivo do sacramento do matrimônio, porque é o que de fato dignifica, é o que de fato os torna filhos de Deus na comunhão e na bênção, certo? E quando nós falamos da Eucaristia, nós falamos também como se deve praticar a comunhão, o que se deve fazer no dia da comunhão. No dia da comunhão deve-se manter o máximo possível de recolhimento, ocupar-se nas obras de piedade, bem como cumprir com grande esmero os deveres de Estado, né? O católico, ele precisa aprender a oração alma de Cristo. Ele precisa estar orando essa oração para que o seu corpo, ele tenha uma comunhão plena. Porque após a comunhão, o Senhor permanece conosco por 15 minutos. E nessa cultura em que nós vivemos, a cultura do Ocidente, a cultura do imediatismo, nós vivemos tudo de forma muito instantânea. Às vezes a gente toma a comunhão de imediato, já levanta, daqui a pouco olha para um lado, olha para o outro, esquece de rezar. E é importante que você que recebe a comunhão volte à vida da oração. E ali aproveite aquele momento em que é cantado o canto da comunhão após você ter comungado. Se possível, fique de joelho, coloque-se em oração, reze a alma de Cristo, entregue sua vida nas mãos do Cristo ao qual você comungou. Meus irmãos, e a comunhão, ela é um ato de misericórdia de Deus para conosco, porque Deus quis nos salvar. E a comunhão, ela é parte também dos mandamentos da igreja, comungar ao menos uma vez por ano, por ocasião da Páscoa, né? Então isso, todos os cristãos católicos são convidados à comunhão pelo menos uma vez por ano. Mas claro, quem ama Jesus quer estar perto dele o tempo inteiro. Por isso você é convidado por Deus e também por nossa associação a se aproximar de Jesus, como fez a Virgem Maria, que era uma mulher amante da Eucaristia. Em Atos 2,42 vai dizer que eles eram unânimes na fração do pão, né? E a fração do pão nada mais é senão a própria Eucaristia que é dada a nós. A Eucaristia é o corpo e sangue do Senhor. E é interessante quando nós vemos essa atitude cristã dos primeiros séculos, porque a Eucaristia está em toda a história da igreja. Alguns lugares por aí se comunga, né, pão comum com um suco de uva. Isso não é a prática de Cristo, desculpe lhe dizer. A prática de Cristo é corpo e sangue, é o pão, o trigo,
com o vinho, porque foi o que Cristo usou. A Igreja Católica, eu digo isso para você que hoje ainda tem dúvida, ela é a igreja por fidelidade e por honra de nosso Senhor. Então ela não altera nada daquilo que Cristo realizou. Toda a fórmula da Santa Missa ela é própria da Sagrada Escritura. Até a bênção final da Santa Missa está lá no livro de Números, se você for conferir. A fórmula da Eucaristia está lá em Mateus 26, de 26 ao 29. Isso muito claro. E quando nós queremos ter parte com Deus, nós precisamos ter vida de comunhão. E aí muita gente pergunta: quando que eu devo comungar? Se possível, todas as vezes que você for ao sacrifício da Santa Missa, você deve comungar, desde que você esteja em estado de graça. Por que não se deve esperar 30 anos para se batizar, para estar junto de Deus? Porque você não sabe se você tem 30 anos, nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso, coloque hoje mesmo, você que ainda não colocou seu filho na comunhão, coloque seu filho na comunhão. Os filhos têm que ser levados à igreja desde criança. Eles devem ser colocados para amar a Eucaristia desde pequenos. Estamos num tempo em que nós estamos vendo a fé sendo relativizada, jogada ao vento. Por isso eu digo, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. A palavra de Deus vai dizer que o amanhã não nos pertence. Por isso aproveite hoje. E aí São Pio X vai dizer ainda que a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo sobre os altares, debaixo das espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. A Eucaristia, meus irmãos, ela é aquilo que o Cristo nos deu, por meio do sacrifício da cruz que faz a Santa Missa. Por isso eu digo para você que a comunhão é aquilo que nos aperfeiçoa como cristãos, porque o próprio Cristo é quem nos aperfeiçoa. O próprio Cristo é quem nos faz criaturas novas para um mundo novo, para o reino novo que é o reino do céu. E a Sagrada Eucaristia ela pode ser tomada de 3 formas, com as 2 mãos em forma de coroa, porque o Senhor é rei e não com uma mão só, é com as 2 mãos em forma de coroa, na boca diretamente, de pé ou de joelhos. Nós sabemos que, em virtude da pandemia do coronavírus, muitas paróquias tiveram nas suas dioceses instituídos decretos que solicitam que os fiéis tomem a comunhão apenas na mão, pois não tome a comunhão com uma mão só. Coloque as 2 mãos, porque nós somos obedientes à Igreja de Nosso Senhor, e a Igreja de Nosso Senhor constituiu os seus fiéis guardiões, são os bispos, e eles não autorizam comunhão na forma de pinça. A comunhão é na forma de trono. Então nós temos que ter consciência disso, que a comunhão é na forma de trono. Passada a pandemia, meus irmãos, volta-se aquilo que está lá no Código de Direito Canônico. O fiel tem o direito de escolher. Está bem formalizado lá no Código de Direito Canônico. O fiel tem o direito de escolher como ele quer tomar a comunhão. E isso nós vamos com certeza estar de pé como Nossa Senhora para amar Jesus, para comungar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.